É que era meia-noite, quando o sol brilhava no horizonte, um negro careca com seus lindos cabelos louros, sentado num banco de madeira feita de pedra, contemplava a beleza da natureza. Ao seu lado havia um cego que lia um jornal sem letras, enquanto olhava sua plantação de bacalhau, bem na frente da sua retaguarda. Voava a toda velocidade um grandioso jacaré, enquanto um volumoso elefante repousava à sombra de um pé de alface. Um homem nu mal vestido, segurando um ferro de borracha, calado, dizia: "Prefiro morrer a perder a vida." Ali bem perto, longe, havia um bosque onde as vacas pulavam de galho em galho, os pássaros pastavam alegremente, os elefantes rosas voavam. E existia um mudo que dizia: agora sim, né? A Terra, o mundo é uma bola parada, não, o mundo é uma bola quadrada que gira parada. O mundo está de ponta cabeça. Está mesmo. Eu sou obrigado a concordar. Esse poema dos loucos está cada vez fazendo mais sentido do que nunca. O que pra gente era loucura, virou normal. Aqui, ó, liga não, tô com meu café aqui do lado, tá? Tá O bom. mundo é uma bola quadrada que gira parada. Já dizia o velho deitado. Não, no velho deitado não, esse é o poema dos loucos. Mas o que é loucura? Essa poderia ser uma boa pergunta do Livro dos Espíritos, né? Acho que tem lá, não tem, Carla? O Livro dos Espíritos, o que é loucura? No Evangelho tem um tema, né, que fala do suicídio e a loucura. Tem, né? Tem. Sim. Eu estou procurando aqui no Livro dos Espíritos também. Que vem a ser loucura. Mas o problema, esse é o problema. A gente vai... Aquela história, né? Uma mentira contada várias vezes acaba virando verdade, né? Ou seja, a gente estando expostos todo dia a esse noticiário sangrento, a gente acaba achando normal. Uma hora você banaliza. Acho que é a banalização da loucura, assim, da distopia, né? Olha que palavra bonita. Lembrei dela agora. O mundo está distópico. E a gente está achando tudo certo. E é o que você falou agora há pouco, assim, vida que segue. Bola para frente. Eu tenho visto, especialmente nas redes sociais, assim, uma boa argumentação de todos os lados, né? Quem é a favor, quem é contra, quem é neutro, quem é de direita, de esquerda, quem é hater, quem é seguidor. Todas as camadas da sociedade, assim, têm bons argumentos para justificar suas loucuras, né? Então, em bom português, para justificar uma linha de pensamento, para justificar um modo de agir, as pessoas criam ou utilizam qualquer argumento. E às vezes o argumento é bom, ele só está baseado em coisas sem qualquer sentido ou fora de contexto, né? Para isso tem um nome, chama-se... Como é que é? Tem um nome, oh meu Deus, eu falo... Sofisma. Isso, é. É um sofisma. Eu já citei aqui algumas vezes e sou obrigado a sempre levantar, porque para mim é um exemplo gritante de como as pessoas usam a linguagem ao seu favor, né? Por exemplo, eu tinha uma chefe e, como vocês sabem, eu sou designer e tal, a vida inteira trabalhei com isso. E aí um dia perguntaram para ela, numa apresentação, falou assim, mas que tipo de trabalho você anda fazendo atualmente? E ela respondeu o seguinte, eu estou fazendo uma peça de comunicação destinada ao público de aeroportos pelo Brasil, numa das maiores companhias de aviação do país. Aí a pessoa, nossa, que legal. Só que quem tinha feito o desenho era eu, era um banner. Entendeu? Um banner colocado do lado de fora da lojinha. E isso era aquele novo pomposo que ela falou.
Exatamente, é. Um banner de plástico pendurado num pedestal. Só que você dizer, eu desenhei um banner, não tem glamour algum, né? Não tem apelo, não tem nada. E aí eu fiquei olhando para isso e falei assim, nossa, cara, como as pessoas são bestas, né? Tudo em favor do status, ou de não sei o quê. E isso acontece todos os dias, corriqueiramente. Se você tiver um problema na rua, que você por acaso encostar seu carro no estacionamento num outro carro, e por acaso o dono estiver perto, ele vai chegar para você e dizer: você sabe com quem você está falando? Onde já se viu essa falta de respeito? E aí você fala assim: tá, com quem eu estou falando? Assim, o argumento não se sustenta nem 15 minutos, né? O mesmo vale para o estacionamento na vaga de idoso, que outro dia o Alexandre citou. Aí você fala assim, mas por que você estacionou aí, cara? Não, porque é meu direito. Tá, então me explica, por que é seu direito? Não, porque eu tenho autorização. Beleza, autorização de quem? Aí, se você conversar 5 minutos, na verdade não tem autorização alguma, né? Não tem papel, não tem nada. É só brasileiro sendo folgado mesmo. A questão é que isso está institucionalizado, né? No mundo inteiro, né? Então você vê, especialmente com as tecnologias novas, né? Por exemplo, a deepfake que usam para ainda a inteligência artificial para fazer coisas bobinhas e tal, mas que é possível fazer com coisa séria, como por exemplo, você colocar o texto na boca de uma pessoa que não falou aquilo. Desde que foi filmado, você trata aquele filme de alguma maneira e depois transmite aquilo infinitas vezes, né? Outro exemplo que eu cito é a recente entrevista que o Papa deu depois de se machucar e tal, não sei o quê, com problemas na coluna, no joelho, quando ele disse: se eu não parar, diminuir as minhas viagens internacionais, provavelmente deverei me aposentar. E qual que é a manchete que saiu no mundo inteiro? O Papa vai se aposentar. Então, assim, definitivamente ele não falou isso, né? Então, tudo é interpretação, tudo é manipulado, tudo é dito conforme interesse pessoal. E esse interesse pessoal vale para pessoas, vale para instituição, vale para representantes públicos, para todo tipo de gente. Então, as pessoas usam e abusam dessa ferramenta cada vez mais e cada vez por motivos menos nobres. Isso é o poder. Então, é o poder da comunicação, o poder da caneta que você gosta de falar. Isso também. Esses dias eu vi, por conta da eleição, né? Assim, eu nunca vi, jamais em tempo algum, exceto na época do colégio, brasileiro cantando o hino nacional, né? Sim. Ou Aí, então o jogo da Copa do Mundo, né? Enfim, o jogo do... exatamente, aí essa semana várias manifestações, a TV mostrou, não sei quem mostrou, etc e tal. Aí hoje eu vi um texto assim, olha, patriotismo é outra coisa, não é você cantar o hino nacional para pneu queimado. E realmente, e realmente é isso, né? Se você fizer uma análise fria do que aconteceu, era isso. Os caras fecharam as estradas e aí resolveram também no lugar errado, também no momento errado, etc. Cantar o hino nacional com o braço levantado à frente, imitando os nossos amiguinhos alemães, né? Dos anos 40. Aí eu falei assim, cara, cantar o hino nacional para pneu não vai te deixar mais patriota. patriota do que...
Né? Patriotismo é outra coisa e tal. Assim como também tem a religião, né? Falando do nosso quintal aqui, as pessoas estão fazendo o uso institucional da religião, né? Cada um usa a religião a seu bel prazer, de acordo com o seu interesse pessoal, quando na verdade a religião E muitas vezes o interesse não muito nobre, né? 90% dos casos o interesse é Duvidoso. Não, eu vi outra coisa que eu vi também, tem aquele tal do Felipe Neto, né? Uhum. E aí ele falou assim, ele publicou um texto dizendo assim, olha, o cara que me criticou a vida inteira, que é aquele Gabriel, que é vereador no Rio de Janeiro, um menino novinho, que é youtuber também, falou assim, ó, este é o cara que me chamou de mau caráter, de leviano, de ladrão, de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Este é o cara que, mesmo com foro privilegiado, está sendo acusado de estupro de vulnerável. Uhum. Sim. Então, assim, o seu telhado é de vidro, né, cara? Assim, tudo bem, você não precisa xingar o outro, você não precisa atacar ninguém. Né? Também acho isso, a agressividade, em favor da agressividade, quando deveríamos estar falando em favor do amor, né? Da compreensão, da solidariedade, a gente usa, a gente como sociedade, né? Claro. Está usando qualquer argumento para justificar uma agressão. E aí é ladeira abaixo, né? Não tem, não tem. Não tem. Mas esse é o ponto. As pessoas, elas gostam de ser pedras. É difícil, assim, a pessoa ser vidraça. É raro. Isso eu aprendi a duras penas agora aqui na chefia. Assim, é muito fácil ser pedra. Não que eu fosse pedra, né? Também, felizmente, isso eu posso, né, dizer. Não, eu era neutro, eu era assim, que também não é nada assim, a omissão também não é nada muito simpático, né? Não é algo a se vangloriar. Mas assim, ser vidraça não é fácil. Tá? É um aprendizado assim, muito interessante. Tá? Lidar com pessoas se lidar com pessoas já era interessante, você sendo a vidraça, nossa, assim, é um aprendizado diário. E isso falta, eu sinto que te treina a empatia. Acho que o que está faltando hoje, você falou assim, nome do amor, só que eu estava esperando você falar empatia, por isso que eu estou falando isso agora, que a palavra me veio à mente. O que falta, o que eu sinto falta hoje em dia na sociedade, principalmente brasileira, é uma boa dose de empatia. Você se colocar no lugar do outro e falar, não, pera lá, o que talvez justificaria ou explicaria determinados comportamentos, atitudes e gestos, em palavras, enfim. Não que isso vá, tipo assim, né, justificar, né? Explica, mas é o famoso explica, mas não justifica. Mas sequer as pessoas estão se dando trabalho em parar para tentar entender, ou seja, tentar explicar algo que explica. Não, já vai para o, acho que o Jairson que gosta de falar isso, né? Já vai para acusação, sabe? O cara não tem o direito do contraditório, nem isso mais, né? O cara já chega tirando pedra. Deixa eu citar um caso. Vai lá. Esses dias a Cris estava participando de uma feira de negócios e tal, passou a semana inteira fora de casa. E aí, no último dia, eu fui buscá-la num centro de convenções aqui em São Paulo. E aí, chovendo, à noite e tal, e eu conversando com ela pelo telefone, e falei assim, Cris, tá, né, como toda saída de feira, de evento, tava cheio de gente, carro, ônibus, tava um caos. E aí eu fui explicando para ela, falei assim, olha, vai ser difícil, tal, não sei o quê, então eu vou fazer o seguinte, tem os dois lados da rua, eu vou parar do lado oposto ao que você está,
até esperar você sair na chuva, etc e tal. A hora que você for sair, você me fala que eu manobro o carro e você não fica na chuva. Só que ainda assim lotado de carro e tal, não sei o quê. E aí eu fui beirando o estacionamento, assim, e fui longe e desencanado da vida, sem pressa, sem estresse algum. Eu cheguei lá no final, tinha um espaço equivalente para uns 4 carros pararem na calçada, assim. Lugar que não era proibido estacionar, tal, tava tudo certo. E aí eu dei seta, como eu vinha vindo na rua, eu dei seta e tinha uma pessoa parada no meio desse espaço que caberia uns 4 carros. Aí eu dei seta, a pessoa não saía do meio da rua e eu comecei a ficar incomodado. Eu falei assim, mas o que está acontecendo, né? Aí, quando finalmente ela saiu da frente do carro e eu estacionei o meu carro. Aí ela virou para mim e falou assim, você não pode parar aqui porque ele vai parar aqui. Aí eu falei assim, beleza, mas ele é quem que você está falando? Aí eu falei assim, não, é meu marido. Eu falei, tá, tudo bem. Aí estacionei o carro, dei ré no carro para deixar o espaço equivalente das 3 vagas da frente para a pessoa. Ela falou assim, não, você não está entendendo, você tem que sair daqui. Eu falei assim, mas por quê? Ela falou assim, não, porque meu marido vai carregar o carro. Aí eu comecei a rir, eu falei, tá, tudo bem, beleza. Quer que eu ajude? Aí a pessoa ficou irritada comigo, falou assim, não, mas eu estava marcando o lugar. Aí eu comecei a rir mais ainda. Eu falei assim, como que você está marcando lugar na rua? Não existe um lugar, né? Não existe isso, cara. Quem é você? Enfim, aí a menina estressou, o marido estressou também, saiu do carro e queria me bater, etc e tal. Aí eu falei, cara, deixa eu te falar uma coisa. Cabem 4 carros aqui. Por que que eu usar uma das vagas existentes te incomoda? Eu não estou entendendo qual é o objetivo. Se tiver só uma vaga, Tudo bem. beleza. Fala assim, Eu cara, cedo. né? E outra, eu não estou sabendo que você está atrás de mim, que você deu a volta, que você está esperando. Eu não sei. Eu sou um usuário do espaço público assim como você. Enfim, foi uma discussão danada. E o ponto era, eles se achavam no direito de determinar onde eu deveria estacionar para não atrapalhar eles. E aí eu falei assim, olha, desculpa, você pode me xingar, você pode discutir o quanto for, mas você não tem argumento, cara. Porque assim, a rua é pública, tem espaço para nós dois. Eu usei uma das vagas, você tem mais 3 disponível. Fique à vontade. Fica à vontade, cara. Você não precisa estressar comigo. Aliás, eu não tenho nada a ver com a sua vida, o que você está fazendo, se você está carregando, nada. E virou uma discussão por nada. Porque o cara se sentiu no direito de que o espaço referente a 4 carros poderia ser usado só por ele, por mais ninguém. Aí, assim, isso é uma coisa micro, né, cara? Uma coisa que não interfere na vida de ninguém e tal. Não sei o Não, quê. mas é micro, mas porém emblemática. E emblemático, eu falo assim, cara, se o cara entende que isso Mas aqui é dele, isso aí, Sidney, você viu uma situação. Imagina todos os dias o que essa pessoa não faz. Você foi educado com a pessoa. Agora imagina se você fosse mal educado. Como que seria o final da história? Né? Então é isso que a gente está vivendo. Né? Às vezes a gente tem que ficar, a gente tem que se desculpar e se justificar Por quando a estar pessoa certo. está fazendo coisa errada. Exatamente, você tem que se desculpar por estar certo. Desculpa, mas estou certo. E assim, é tão estranho, sabe? Que eu fico olhando, hoje mesmo eu fui comprar, quando eu vou para a escola, eu deixo a Cecília, e tem um mercadinho aqui perto que o pão é muito gostoso, então todo mundo gosta daquele pão. Só que a fila fica às vezes lá na rua para você entrar. Mas eu tenho tempo, né? Eu pego, fico na fila, para mim já virou um hábito ficar ali na fila. E a hora que eu entrei, eu senti uma sacola na minha frente. Eu olhei e falei, uma sacola e a fila foi andando e aquela sacola não anda, né? Aí eu peguei a sacola, tirei a sacola do lugar e fui. E quando eu tava lá na frente, assim, aí veio uma mulher e
E ela colocou a sacola dela como se para guardar lugar. Aí eu falei, e ela foi fazer as outras compras dela. E aí eu tirei a sacola dela, falei, vai ficar atrapalhando aqui no meio do caminho, né? Aí depois ela veio e falou para mim, essa sacola é minha. Eu falei, tá bom, sua sacola tá ali. Aí ela pegou a sacola e foi pro final da fila. Mas eu falei assim, nossa, será que ela pensou que a gente ia ficar empurrando a sacola para ela pegar o pão na nossa frente, né? Mas aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, o pessoal perdeu a noção. Perdeu totalmente a noção de direito e de dever, né? É assim, todo mundo acha que tem direito, mas ninguém tem dever de cumprir pequenas coisas. Então, às vezes a gente fala assim, é só uma sacola, é mais fácil dar um lugar do que ficar brigando, né? Mas assim, a gente não está errado, né? Só que a pessoa, elas acham que estão certas fazendo errado. E cada um quer defender as suas verdades, né? Igual o Zé falou, às vezes a pessoa, ela acredita tanto que aquilo é verdade, que a gente às vezes tem que entrar nessa onda da verdade do outro, para a gente não se prejudicar. Porque eles também têm os defensores deles, entendeu? Dependendo do que você faz, tem um monte de gente que vai falar que você está errado também. A gente vê isso muito em escola, os alunos estão errados, aí chama os pais para conversar, os pais são piores que os alunos, aí a gente fala, deixa quieto, né? Porque aí eles brigam, sabe? Eles ficam discutindo, por causa que ficou atrasado, porque tem que deixar estudar, que tem que não sei o quê, começa a justificar por que está atrasado, por que não entregou um trabalho. Aí você vai falar assim, tem que entregar trabalho. Ah, mas o professor é chato, esse professor não dá nada, agora ele fica cobrando da gente. Aí eu falo, gente do céu, é um trabalho, né? Mas se fazer o trabalho é aprender. Então, tudo tem uma justificativa para falar que está certo, sendo que a pessoa está totalmente errada, né? Eu falei com vocês da outra vez, fui falar com o meu vizinho, estava só o último volume, aí ele falou assim, você foi muito mal educada comigo. Eu falei, ué, e ele está sendo o quê? Educado? Né? Aí eu falei para ele, você é mal educado, você se acha no direito. A gente mora aqui há anos e nunca teve problema nenhum com nenhum vizinho. Você mora aqui há pouco tempo, já está com vários seguidores de ódio. Aí, e eu que sou uma educada, só que eu falo as coisas, sabe? Eu não sou uma pessoa que eu falo, eu sou tolerante, mas eu falo. Eu não brigo, eu sou pacífica, mas o que eu tenho que falar, eu falo, eu não brigo, mas eu falo o que tem que falar. E o problema é que as pessoas começam a falar, fica aquele zum, 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 zum. Todo mundo fala, mas para quem tem que falar, ninguém fala. Então, e eu já falo tudo, né, que eu penso, né? Tem coisas que eu tô errada? Tem. Faço coisas erradas? Faço. Igual hoje da questão da sacola, né? A pessoa foi comprar lá as coisas dela e deixou lá a sacola. Aí eu falei, várias vezes eu pego, igual se eu tivesse com a Malu, por exemplo. A Malu fica aqui na fila enquanto eu vou pegar tal coisa. E aí tinha uma senhora que fez isso. A outra pegou e falou para ela assim, vai lá buscar o sal enquanto eu fico na fila. Aí ela pegou e passou na minha frente. Então, eu entendi, porque eu faço isso. Então, se é uma coisa que eu faço também, eu tolero, mais do que uma coisa que eu não faço, entendeu? Então, assim, eu não gosto, eu não gosto de barulho, não gosto de incomodar as pessoas. Então, eu já não tolero muito quem me incomoda com barulho. Agora, se eu escutasse som alto, provavelmente eu toleraria também. Então, eu penso assim, muitas coisas tem que estar de acordo com as minhas ações também. Porque todo mundo faz coisas erradas, né? A gente não segue tudo certinho. Nós tentamos, mas nem tudo a gente faz. Mas em muitos momentos eu percebo que se não me incomoda, também às vezes eu faço vista grossa. Entendeu?